galera, a gente veio aqui, né, gravar com o nosso amigo Aranha. Cadê ele? Ainda não chegou? Cadê o Aranha? Aranha! Olha ele aí. Nosso amigo, poxa, muitos anos, né? Bom te ver, te reencontrar. Obrigado por aceitar o convite aí de estar com a gente aí. Agora eu tô te achando estranho, que eu sempre te vejo de preto, sobretudo. Eu mudei o misófone igual camaleão. Sempre disfarçado. Se disfarça bem, ambiciona. Eu tento empurrar com a barriga, porque a pança e a baixa sua. Menina, para! É isso aí, galera. Tá começando mais um bate-papo com Sal. Eu consegui trazer uma ilustre pessoa de muitos anos que eu não via, né? Um amigo aí conhecido pra caramba. É o famoso Aranha. É. Bota famoso nisso, mais conhecido como Carlos Aranha. Quem dizer que eu ia, depois de muitos anos, te encontrar. Você e mais outros, né? Emília. Os outros que eu não lembro mais os nomes, mas muita gente. Tio Luiz. Tio Luiz, cara, Tio Luiz, sem vergonha. Ele é um cara bom. O 71 ele. Aí, Lu. É, tio Luiz. Na época era 71, agora é 75. Olha, um cara bom. Um abraço pra vocês aí, todos aí. Quantos anos não vi Aranha, né? Aranha. Olha, fala. Muita coisa acontecendo na minha vida. Lá pra cá. E hoje você vai dar o testemunho aqui. O pessoal que estiver vendo a gente aí. E não esquenta a cabeça não, que é mais de 30 milhões de pessoas, né? É pouca gente. Rapaz, nem A fala. internet, o poder da internet É a primeira vez que eu faço essa entrevista contigo aí, eu nunca passei por isso, né? Tudo que é a primeira vez. é caro, né? Filho, nessa época aí no shopping, todo mundo conheceu no shopping, a maioria. No caso, fui no shopping, Mesquita, outros fui conhecendo de Mesquita, Garas, depois fui pra Rua de Chuchu, que é Alto, e assim fui fazendo amizade. Primeira vez que eu vi o Aranha, ele todo de preto, sobretudo, lá no Top Shop, uma aranha enorme nas costas. Todo mundo gritando, aranha, 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 aí, né? E ainda tem essa foto até hoje. Depois eu te passo pelo zap as duas fotos. Passa que a gente vai botar aí. Tenho uma foto, tenho alguns pessoal da praça de Nova Iguaçu ali, da praça do Chiquinho de Nova Iguaçu, tem umas fotos dos pessoal ainda, alguns que me conheceram de novo. Muitos vai da praça que não foi lembrado mais o nome, mas muitos, entendeu? Então, tenho poucas pessoas. Aí eu lembro de poucos, tipo, aí tem um punkzinho que era baixinho de cabelo cacheado, dava sempre com a corrente no pescoço. Pô, nessa época era bom, cara. Nossa vida era doideira, mas era muito divertido. Todo mundo hoje tá mais velho. A gente bebia, zoava pra caramba, ia pra vários pontos. Agora, hoje estamos em 2022. A nossa época foi de 2098, 99. 2000. De 1999 até 2011, 2013 já ainda estava aí, depois sumi. Casei, descasei, sou pai de 8 filhos, mas foi tirado todos eles da minha presença, então sem motivo. E muita coisa aconteceu de lá pra cá, muita coisa. Fui me mudando para um lado, fui me mudando para outro, morei em Cabo Sul, depois morei em Três Marias, depois morei quase no Nova Era, depois morei lá no Ben 10 no Morro Agudo, já morei em Belfor Roxo, Prata, Luciano Belfor Roxo, Manhoso. Vários lugares eu já morei, tudo. Rodou pra caramba. Rodei vários pontos do bairro. Eu lembro uma vez também numa festa, eu tava com ervilha, acho que foi no Casarão.
Você tava dançando forró pra caramba lá. Danço Aí todo mesmo. mundo lá, Aranha, de todo de preto, sobretudo dançando forró. Já dancei Quem muito que é o Aranha forrozeiro? Conta pra gente. Forromento, como já falaram pra mim, né? Forromento. Já dancei muito forró mesmo, já dancei forró. Trabalhava com forró nessa época também, mas os dias que eu não trabalhava, eu vinha aqui pra Mesquita de domingo, dia de sexta lá na Praça dos Queijos, Nova Iguaçu. Esse casarão já dancei forró, eu já fiz forró ali. Fiz forró em vários campos, Shopping Square, do lado do viaduto, dançava muito. E agora tem até um vídeo que eu gravei com um colega tocando teclado. Só que isso aí eu só estava aprendendo, né? Eu estava aprendendo, mas não sei tocar teclado não. Isso aí um colega meu botou um playback para poder eu aprender, entendeu? A levar e sair o ritmo. Você decorar na mente, que isso aí é difícil. Para tu aprender de cara, as aulas é caro, mas de cabeça assim fica meio complicado. Mas o forró eu fiquei mais de anos dançando forró, peguei dar aula de dança. Mas não fluiu. Mas aí, conta um pouco pra gente aí, quem foi o Aranha no passado? Vamos falar um pouco, vamos voltar um pouco. Como é que era Aranha no passado, pra quem não... Vamos ver se quem lembra aí. Eu me lembro. Cara, antes de todos me conhecer, antes de surgir, já existia alguns aranhas na vida aí. Já existia. Me descobriu depois de mim, eu me descobri que já tinha outras pessoas com a apelido aranha. Mas aqui em Nova Iguaçu... mas pra mim você é o único. Aqui em Nova Iguaçu, o único aranha de Nova Iguaçu moreno é eu. Mas antes de eu falar, chegar ao ponto onde eu cheguei, de onde surgiu o aranha daqui em Nova Iguaçu, a minha vida pessoal era muito difícil, um bocado sofrido. Na minha época, quando eu era jovem, eu já fugi de casa devido aos problemas familiares. Então eu sou adotivo, passei por várias dificuldades na vida e eu sei que a vida não é boa para ninguém, mas as pessoas fazem, os pais fazem tudo que pode ver seus filhos. Só que eu passei diferente, eu queria ter uma vida igual aos outros. Ter muito amor, carinho, atenção, ajuda, mas não foi assim. Minha mãe até me ajudava, conversava comigo, dava conselho, conversava com ela. Só que devido à circunstância, o meu cunhado, ele se achava dono da casa, dono de tudo. Ele se achava meu pai, uma coisa que ele não é, nunca foi. Eu era um garoto que gostava de brincar, sair, conhecer, explorar o lugar. E dali, da escola, eu ia para casa, da casa para a escola, mas ali eu começava a fugir, ia para a rua de trás, encontrar novos amigos, ficava brincando de carrinho de rolimã, antigamente a talba, né? Era a sensação. A talba, aquela madeirinha atravessada por roda de rolimã, pô, descia. Eu brinquei muito aquilo ali. Pô, eu brincava pra caramba, descia. Até eu tenho uma cicatriz até hoje. Até hoje eu tenho sobre a roda de rolimã, comeu esse pedaço aqui. Eu nem senti. Minha mãe, eu comecei a sentir quando eu cheguei em casa. Minha mãe olhou, viu que eu cheguei tarde da noite, chamou a atenção porque estava chegando aquela hora. Eu falei com ela e tal. Não fui para a escola, eu fiquei brincando com os colegas na rua de trás e aí eu me senti colando, aí eu fui ver. Quando eu fui ver, a roda de rolimã tinha comido. Tem essa marca até hoje, tem uma história para contar nela, como eu estou contando. De lá para cá, minha vida foi virando inferno porque o meu cunhado, ele achava que eu estava errado, mas eu fazia a questão de ficar fugindo de casa por causa dele, por causa da minha irmã mais velha, não tanto da minha irmã do meio, mas por causa da minha irmã mais velha e por causa desse meu cunhado, porque eles me agrediam. Então, se eu espirrar, eu apanhava, se eu tossia, eu espirrava.
desculpa a expressão, se eu soltar um peido, eu apanhava. Então, pô, se eu for para apanhar, então eu apanhava de uma forma diferente. Então eu começava a fugir. Ia na rua, aparecia de madrugada. Não tava feliz? Não tava. Eu só não saía dali por causa da minha mãe. Na época, hoje, em 2016, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu com 77 anos. Se ela tivesse vivo, ela estaria com 80 e por aí. Então, eu sei o que eu passei naquela casa. Então eu ali, eu apanhava, eu era escorraçado, era escorrachado, maltratado com palavras, já apanhei com vara de goiaba, Maria Mole, com cinto, já apanhei com aquele elástico de bagageira, bicicleta, já apanhei com aquilo ali. E já falo uma coisa que é um sofrimento que eu tive e minha mãe vendo e sabendo daquilo ali, ela não podia fazer nada, porque ela estava doente, então ela não tinha forças para encarar. Mas ela sempre falava, entregar na mão de Deus. Só que esse entregar na mão de Deus, o tempo foi passando. Hoje, a casa lá já não tem praticamente ninguém, só tem 3 sobrinhos meus lá. 2 sobrinhas e um sobrinho. E eu não quero voltar mais para lá. Só que de lá para cá minha vida mudou, porque fui morar na rua, fiquei 1 mês e 22 dias morando na rua, depois minha mãe me procurou, me levou de volta para casa, expliquei a situação a ela, falei o que estava acontecendo, ela falou que isso não ia acontecer mais. Depois eu fugi de novo. Fui morar na rua, dessa vez me expulsaram, que meu cunhado queria me pegar com um cabo de enxada desse tamanho, dessa grossura assim. Não gostava de você também? Não. Visivelmente isso. Meu cunhado, ele era viciado e andava armado, andava com os caras errados, e mesmo assim eu evitava de falar alguma coisa ou encarar ele, então eu não tinha como encarar, eu era pouco, era moleque. Hoje em dia, eu até poderia encarar ele, fazer um monte de merda, do jeito que o diabo queria, mas não é isso que minha mãe quer, entendeu? Então, aprendi muita coisa com a minha mãe, muitas pessoas da rua, daí eu fugi de vez, fui embora, me mandaram embora, meu pai me mandou embora, porque na época eu tinha me envolvido com uma menina de 16 anos, na época. Eu estava com 20 anos, 18 a 20 anos, por aí, não lembro direito a idade, mas a menina tinha 16, 17 anos. Ela morava no Cabo Sul, morava no Marco Rio. Aí foi quando esse meu cunhado pegou e ele chegou a me ameaçar, mas eu não podia reagir por causa dela. E daí eu meti o pé. Fui arrumar um bico para Caparaguaçu, fui arrumar um serviço, um bico aí para poder ajudar ela, sustentar ela e para alugar uma kitnet para eu e ela. Aí a gente sobreviver, pegou, isso, quando se fala a lei da selva, né? A lei da selva. E eu fui. Só que aí conheci um rapaz que trabalhava com tatuagem de rena, aí fomos lá para Niterói. Trabalhei com ele no dia, no mesmo dia que eu trabalhei à noite, uma ex minha apareceu do nada, nem sei de onde ela surgiu, de muitos anos. Aí conheci esse rapaz, aí não sei o que eu passava na cabeça dele, fui dar uma volta com ela, com essa menina, fui dar uma volta com ela, lá em Niterói mesmo, deu uma volta com ela, eu fiquei lá na areia lá da praia olhando as coisas. Passou umas horas, fiquei desesperado, preocupado, se tinha acontecido alguma coisa, aí passou 2 horas depois, vem eles. Aí quando eu fui falar com eles mudaram comigo a forma de comunicar, a forma de agir, ficou diferente. Queria falar com ela, fui abraçar, ela ficou meio fria comigo.
Aí não entendi. Depois o cara pegou, mandou embora no dia seguinte. Aí eu fui embora, vim embora sem dinheiro nenhum. Não me deu dinheiro de passagem, não deu nada. Quer dizer, ela me botou no cara. Aí passou anos, minha vida foi girando. Nesse período eu vim pra cá, eu caí em depressão. Já tinha conhecido algumas pessoas na época, mas estava começando. Aí foi daí que começou a gerar o apelido Aranha. Por quê? Foi nessa época que a gente te conheceu? Foi 2000, bem depois, 99? Um pouco antes. A gente se conheceu já mais à frente. Depois eu já tinha esse apelido. Foi quando eu comecei a andar com aquela aranha de plástico na mochila preta. Mais forte. Isso. E nessa época que você começou, foi quando a gente se conheceu. 2000, eu acho. Entre 2000 e 2001 se conhecemos. Eu entrei em depressão aqui, a maioria dos roqueiros, poucos que me viram em depressão, eu arrumei um serviço de camelô aqui de frente à estação, de Nova Iguaçu. Só que acontece o quê? Ali o cara veio com ela, veio me cobrar uma coisa que eu não tinha na banca, não era, você não está trabalhando mais na banca, não é meu, eu ganho por porcentagem. Se eu vender tanto, eu vou ganhar tudo. Você é funcionário da banca, não é? Isso aí, eu não era dono da banca. Foi quando eu conversei com o rapaz, mas o rapaz não queria saber. Falou que ia dar a volta, que quando chegasse ia querer o dinheiro. Eu falei, tá, vou mandar mensagem do patrão aqui, você chegando aqui, eu vou estar com o dinheiro. Nem que eu me ferro todinho, mas vou te dar. Mas fora disso, eu fui conversar com a menina. Aí ela falou que não queria mais ela não me explicou o porquê, não falou o motivo. Beleza. Falou que estava com ele, estava gostando dele, tranquilo. Chorei pra caramba, igual criança, chorei mesmo. Chorei. Dei o dinheiro pro cara, não podendo, mas eu tirei o dinheiro da banca, dei pro cara. Ainda me ferrei na banca, perdi o trabalho da banca, não trabalhei mais em banca nenhuma, minha vida desandou. Caí em depressão, eu bebia pra caramba, eu entrei naquela depressão me afundando no Perdi a razão de viver. Perdi a razão de tudo, não estava mais vivendo, estava praticamente, o mundo estava me criando. Então o mundo me criou de uma forma rebelde. Cruel, porque já os problemas de casa, eu era espancado, escorraçado, maltratado, já fui abusado sexualmente, tanto na rua, quando eu morei na rua e dentro de casa. Então, eu era moleque. Então dali, de onde surgiu o Aranha. Por que Aranha? O cara, o aranha é um tipo de um aracnídeo que ele não tenha responsabilidade com nada. Tem um monte de filhos, mas cria até um certo tamanho e cada um segue o seu caminho. E a aranha, ela não volta para o mesmo lugar, ela anda para tudo que é canto. Vai só para frente. Só anda para frente, ela não anda para trás. Então ela vai andando, ela vai para um lado, vai para o outro e vai indo. Aonde ela para, ela deixa o seu rastro, deixa seu ninho. E você se denominando aranha, é uma força de viver, de vontade. Isso. Mudou, né? Por quê? Foi uma coisa que você se agarrou ali, que sem falar no sucesso, né? Todo mundo te aranha... conhece. O aranha. É porque eu gosto da aranha. É um aracnídeo que não morre facilmente, é um aracnídeo que ela sabe se esconder, sabe preparar a sua armadilha para pegar o seu inimigo, sua vítima, mas no meu caso não é que eu preparo uma armadilha, eu fujo das armadilhas.
Então, já no meu caso, já é diferente. No meu caso, eu sou forte, eu sou estratégico, eu não paro num lugar só, é igual a aranha, ela não para num lugar só. E provavelmente ela... E não anda para trás. Não, eu já andei para trás uma vez e não deu certo. Não deu certo, você tem que olhar para trás, mas você tem que ficar virando a cabeça, tem como. Então fica difícil. Então vamos se dizer que eu tenho que andar para frente. Então eu parei em tudo que é canto. Já cheguei quase a morar em Maricá também, quando eu trabalho com forró. Já cheguei quase morar lá em Muriqui, também que não é de forró. Então daí que surgiu o Aranha. Por quê? O Aranha, ele foca no que ele quer, ele segue para frente, qualquer lugar ele entra, não tem medo de nada. Hoje agora tem. Hoje agora tem. Tenho medo de ficar abandonado como já me abandonaram onde eu estava. Ainda vou chegar a esse ponto. Então, pera aí, agora a gente vai pro comercial, daqui a pouco a gente volta. Plim, plim! Voltamos, galera. Bate-papo com Sal, nosso amigo aí, Carlos Aranha. O famoso Aranha, né? Do rock, do shopping, de tudo quanto é lugar. Nem tudo conhecia muito o Aranha na época do forró. O forró era outro apelido. O forró era sanduba, era cheiroso, era fogoceiro, era vários nomes. Então, até alguns me chamavam de Aranha, mas são poucos. Só que a gente conhecia no lado mais pro rock, né? Isso, mais cavernoso, mais sério, mais astuto, entendeu? Bem mais maculado, entendeu? Aquelas aranhas, ela não tem um cérebro, mas ela só de olhar já sabe o que está fazendo. Eu já tenho um cérebro, já uso para poder saber o que eu vou fazer antes de me pegarem. Mas graças a Deus, tô aí. Agora, galera, chegou um momento, né, que nosso amigo vai dar um testemunho aqui de vida, né, pra vocês. Tá acompanhando aí, né? Ele, infelizmente, ele entrou numa furada, né, numa canoa furada. Canoa furada sem pensar. E, na verdade, eu acho que você caiu de gaiato ali, né? Dá o seu testemunho aí pra galera. Eu vou falar uma coisa. Olhando pra câmera. Eita. Oi, tio. No final manda beijo. Um beijo na testa. Meus amigos, vou falar uma coisa pra você que há uns 5 anos atrás, antes de acontecer o que aconteceu comigo, eu estava trabalhando em forró. Só que aí, devido aos problemas financeiros, aqueles problemas que todos nós, seres humanos, passamos, né? Mas falo para vocês que o que eu passei foi uma experiência de vida. Nunca precisei fazer o que eu fiz. Todo mundo, as pessoas que me conhecem sabem. Sempre curti no rock, no forró, bebia com os amigos, fumava um cigarro, entendeu? Brinco, zoo, sacanei todo mundo, eu me sacanei. Eu era um cara extrovertido, brincalhão. E falo pra você que eu entrei
Entrei num laço que o diabo colocou para mim, porque o diabo ele arma um laço para todos, não é só para quem é cristão não, para todos. Então eu falo para vocês que antes de qualquer coisa, antes de eu falar o meu testemunho, minha história, só peço que vocês que têm filhos, filhas, sobrinhos, netos, por favor, dá mais atenção para eles, dá carinho, amor, orienta eles, tenta mostrar o que é certo e errado nas palavras, no diálogo, tenta agredir por palavras, não pode porque isso, não, faz isso não, gente. Isso aí é pior, porque eu vivi assim, minha vida era assim. Então de vez minha mãe, ela me orientava e meu cunhado e minha irmã que me agrediam. Então não faça isso. Hoje em dia tem lei para tudo. Então qualquer coisa tá dando problema. Quando eu perdi 4 pessoas da minha família, perdi uma mãe de consideração, perdi a minha mãe que me registrou, faleceu em 2016, todas as duas. No final de 2016, em dezembro, mataram um irmão meu de consideração, o Elvis. Todo mundo, para quem conhece o Elvis Teixeira, ele morava lá na Rua E, praticamente na Posse. Ele sempre frequentava ali, já frequentou o Gárate, Mesquita, o Chuchu, mas ele frequentava mais, era a praça ali atrás da Rio Sampa, Praça Tropical, Jardim Tropical, ficava muito ali. Então, para quem conhece, ele era o Elvis, era um irmão que eu nunca tive família, tem o mesmo sobrenome que o meu, Elvis Teixeira. Pena que o destino dele foi de outra forma, injustamente. Depois veio o meu filho que faleceu em 2017, tinha 6 meses. E foi quando eu vim descobrir mais à frente que a mãe desse meu filho que faleceu estava grávida, faltava 3 meses para ganhar. Só que eu entrei em desespero por causa disso e depressão por causa dessas 4 perdas. E nessa depressão eu perdi tudo que eu tinha conquistado, tanto no meu espiritual como na minha vida. A vida financeira não estava muito boa, estava um pouco precária, mas era uma luta grande. Eu sei que eu errei pra caramba lá atrás, eu era galinha, piranhudo, não respeitava muitas mulheres assim. Brinquei muito com sentimentos de algumas pessoas. Eu tratava as pessoas que me tratavam mal, eu tratava bem. Os que me tratavam bem, eu tratava mal, então era tudo ao contrário. Depois disso, eu fui segurar no rádio de comunicador numa comunidade só para ganhar 100 reais. Esses 100 reais, por um dia, se tornou 4 anos preso. Quase isso, o fogo está mais 4. Mas, vamos dizer que eu tomei 8 anos em tudo. 8 anos na associação e 5 no tráfico. Me forjaram o tráfico, armaram o tráfico para mim. E eu falo para vocês por experiência, para quem não conhece tráfico, ou 57 ou 55, que é 55 é você fazer um roubo sem ninguém ver, você mete a mão e sai correndo. O 57 é quando você tem uma pessoa tem uma arma, assalta com a arma, se você reagir, mesmo você não reagindo, você está morrendo. Isso aí eu acho uma covardia. Então eu falo para vocês que vamos vigiar mais nisso aí, abrir mais o olho nas nossas decisões e nossas escolhas. Porque quando o inimigo armou esse laço, eu caí nesse laço. Fui segurar num rádio, comunicador,
Fui preso dia 15 de outubro de 2017, perdão. 2017. 15 de outubro de 2017 fui preso. Fiquei 4 anos. Vim sair em 2021. Hoje eu tô com 5 meses praticamente na rua. Dia 22 passou agora, estou 5 meses na rua. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses aqui na rua. E 5 meses que eu estou usando tornozeleira eletrônica. Eu não tenho vergonha de mostrar, porque quem tem que ter vergonha é o diabo. Lá na cadeia eu aprendi uma coisa, a respeitar, a ter limite, a você pensar no que você quer fazer antes de agir, antes de falar você ouve, pensa, analisa nas palavras para depois você falar. Então a cadeia me ensina a ouvir, prestar mais atenção e falar menos. Entrei com 35 anos e saí com 39. Mês que vem já faço 40. Estou ficando velho na idade, mas ainda sou novo na aparência. Então eu falo que muitos que eu conheci na época do forró e do rock mudaram. O Sal era magrinho, parrudinho. Agora tá aí. Tá igual aquele cara do Street Fight, aquele gordão que fala que Cui, cui! Então, eu era magrinho mesmo, parrudinho, mas engordei um pouco, graças a Deus. Então lá dentro me ensinou o que é certo, pensar primeiro antes de fazer qualquer coisa. Então eu fiz as coisas sem pensar, porque eu estava com depressão, desespero, perdi o chão, perdi o equilíbrio, perdi tudo. Lá na cadeia eu perdi casa, perdi roupas, perdi trabalho, perdi quase tudo. Só não perdi a vida porque Deus me livrou da morte. A Bíblia ela fala que Ele livra a gente da morte, livra a gente de cada laço, mas a gente também tem que vigiar. Então Ele entregou a gente severamente, Ele castigou a gente severamente, mas não entregou a gente para a morte. Graças a Deus. Então eu falo que lá dentro da cadeia eu fiquei em 2018, fiquei na fechada. Em 2019 na fechada eu fui para a Cela Evangélica. Fiquei 1 ano e 6 meses na Cela Evangélica, me batizei lá. Já parei de fumar, parei de beber, parei com tudo. E 2021 fui para, em agosto, dia 7 de agosto eu fui para Benfica. Benfica não, perdão. Bangu, semiaberto. E eu falo para vocês que o que eu passei, muitos já estão acostumados a passar. É a minha primeira e a última vez que eu passo cadeia. Para nunca mais. É uma experiência que eu passei. Tanta experiência na vida como eu passei essa experiência agora. Porque nós estamos nesse mundo é para aprender. A gente tem que ouvir mais os nossos pais, nossos orientadores, botar para frente o que a gente absorve de bom, botar em prática, observar mais, que é vigiar, ouvir mais, que é para a gente prestar bem atenção no que as pessoas falam, principalmente os mais idosos, que na linguagem cristã é um ancião. Então a gente tem que ouvir mais e aprender. Com os jovens hoje em dia não é conforme era antigamente, né, Sal? Que antigamente era doideira. Já levei duas pessoas de menor, levei para o hospital. Tenho uma conversa com ela até no Zap tudo. Que é a irmã da Raquel, esqueci o nome dela,
que as duas é baixinhas, que as duas colegas quando fossem irmãs mesmo, e uma foi parar no Hospital Bíblia, aqui na praia do skate. Fiquei para até os pés dela chegar, até ela melhorar também, eu saí de lá. E uma outra foi aqui na Praça Santos Dumont, na época, que os pais dela vieram de carro, levar para o hospital, dando o maior prejuízo aí. Mas pelo menos eu assumi a responsabilidade. O andar de era responsável pela praça, pela organização dos roqueiros, para não ter esse tipo de problema. Então, é a mesma forma que os pais jogam pra gente, eles têm responsabilidade. É uma coisa que eu não tinha lá atrás. Eu posso ser o Aranha para muitas pessoas que me conhecem, de verdade. Aqueles que não me conhecem, eu sou Teixeira. Por quê? Já saí de lá de dentro da cadeia com esse nome, Teixeira. Lá eu cheguei, Deus me colocou. Lá não te conheciam como Aranha, não. Lá é Alguns Teixeira. me conheciam como Aranha em 2018 dentro da cadeia, porque meu apelido era Aranha. Entrei na cadeia fichado com esse apelido. Ah, já entrou como Aranha. Porque o delegado me perguntou qual era o meu vulgo, eu não sabia o que era vulgo. Aí falou assim, qual é o apelido? Aí ele falou, qual é o apelido? Eu falei, pô, tenho vários apelidos, mas nenhum fixo. Parece, tem vários apelidos, Sanduba, Aranha, Teixeira, vários apelidos, bota apelido, mas eu não sei. Falei isso pra ele, mas infelizmente ele pegou um e jogou na ficha, Aranha. Justamente é o que você é mais conhecido. E ficou, na ficha ficou Aranha. Toda vez que cai uma senha, uma senha pra mim, para ir para a enfermaria ou para ir para o fórum, vem a ficha com o meu nome, aí vem embaixo o Aranha. Então, foi em 2018. Depois, em 2019, quando eu estava na série evangélica, vinha a senha, aí já vinha com o meu apelido ainda. Ficava. Depois que eu saí, já no Benfica já é diferente, já não vinha com o apelido. Só o nome. Só o meu nome, eu não tinha vulgo ali. Eu fui diretamente para a série evangélica. Como é que você conseguiu essa transição? Bom comportamento, tudo Lá, conta, né? Ali na fechada, em 2018, fiquei até 2019. Fiquei 2 anos e 9 meses na fechada, no presídio em São Cristóvão. Fiquei 2 anos e 9 meses. De lá eu fui transferido para semiaberta. Em Bangu, na Benjamin de Moraes. Fiquei 8 meses. Depois saí, aí me transferi para o outro presídio do lado. Benjamin aqui e Plácido de Sacavara aqui. É uma parede dividindo os dois lados do presídio. Então eu fui para esse outro. Esse outro já estava vencendo benefício, que é o pátio, que é a tornozeleira. Então, dali eu fiquei 5 meses. Esses 5 meses no Plástico de Carvalho, Deus me colocou numa posição de uma cela comum. Eu não quis mais ficar na cela evangélica, porque eu estava vendo coisas que estavam erradas. Então eu fui para o coletivo comum, quer dizer, eu sou povão, cara. Eu posso ser um cristão bem sucedido, mas eu não posso rejeitar os ímpios, quer dizer, os pecadores que precisam de ajuda. Precisam de uma palavra, de uma... E pelo que eu ouvi, pela conversa, eu já vi que lá eles tratam alguns ímpios tranquilo, mas tem certas palavras que pelas costas eles falam outras coisas. Eu não aceito isso. Falsidade pura. Eu não gosto de falsidade, não gosto de duas caras, não gosto que a pessoa fala por trás. Seja igual eu, pô. Todo mundo, os que me conhecem, sabe o que eu for falar, eu falo o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto na cara, pô. Você sabe disso? Eu sei. Fala na cara. Só que agora eu penso antes de falar. Mas tem que falar o que sente.
Agora falar por trás não é comigo não, cara. Eu não aceito. E como é que é lá dentro? Como é que é o tratamento? A Tratamento... rapaziada lá, como é que é? Te aceitaram lá quando você chegou? Como é que foi? Ah, não levei um tapa sequer desde que eu fui preso, graças a Deus. Fiquei na fechada, eu fiquei meio acuado. Fiquei só observando o coelho, primeira Sabe quem cadeira. é quem, né? Todo mundo ali é bandido, então ali bandido com bandido sabe como é que é, se entende, mas eu que não era bandido, nunca fui bandido, nunca me envolvi. A gente fica meio acuado, entendeu? A gente tem que recuar enquanto você vê que não está dando para você. Agora quando você pisa num território que você não conhece, você tem que observar primeiro, observar em volta, ouvir mais, ficar mais silencioso e absorver somente o que você quer. Depois que eu fui chegando, tinha um que já me conhecia na época, aí fiquei conversando com um, aí daí eu fui conhecendo os outros, foi assim, até que eu conheci um semi-aberto que me conhece da época do rock. Não sei se ele já saiu. Ele tava para sair, acho que eu saí primeiro que ele. Eu tô para ver ele. Depois eu conheci um rapaz lá no semi-aberto que morava aqui no Bairro da Luz. Já bati de frente com ele já. O cara tava vendendo, trabalhando no negócio de vender uns negócios dele aí. Correndo atrás. Isso aí, ele tá batalhando, fazendo o corre dele. E assim vai, só encontrei um, que tava lá dentro. Aí já tenho contato com a mulher de um, que eu tô esperando ele sair agora, do VPL, que é visita periódica ao lar. Que é o lar ou família, que é VPF e VPL. E eu fiquei lá no semi-aberto, e um fiquei 8 e outro fiquei 5. Então nesse de 5 eu fui pastor lá dentro. Deus me colocou como pastor. Te usou lá Me usou lá dentro. Então enquanto ele estava me usando, estava bom. Deus ainda pode me usar. Só que infelizmente Deus está me cobrando algumas coisas. E eu não minto para ninguém. Fiquei bom tempo. Voltei a fumar cigarro de novo. Fiquei quase 3 anos sem fumar um cigarro. Voltei a fumar de novo. Já estou 2 meses e pouco de cigarro. 2 meses? Não, vai fazer 2 meses. Eu não minto não, cara. Eu falo mesmo. Voltei a fumar e Deus sabe. Peço perdão a Deus, mas eu só não posso desviar do caminho que Ele quer que eu siga. Só não vou voltar a fazer o que ele fazia antes. Porque antes, nessa depressão, eu já usei droga. Eu cheirava pra caramba, gastei dinheiro muito com pó. É cigarro, é bebida, era garrafa. Mas eu não... Mulherada. Não, nunca gastei dinheiro com negócio de boate, essas coisas. E também nunca consegui ficar com mulher de boate, não. Não consegui, não tinha como. Então, meu negócio era sempre mais mulher de família. Então, as mulheres, as garotas hoje em dia são tudo garota nova agora. Né? As mulheres que eu conheci na época já estão maduras, já estão mais velhas, têm mais experiência. As garotas novas estão começando agora, não sabem nada sobre a vida. Acha que conhece a vida, mas não conhece. A verdade é essa. Ninguém conhece, O jovem, o homem jovem, acha que o mundo está para eles. Acha que pode dominar o mundo, acha que pode resolver, pode fazer isso, mas na verdade não pode fazer nada, porque antes de fazer tem que pensar. Aí acha que as consequências não vai vir para ele, vai vir para os pais, tanto as mulheres, tanto as jovens como os jovens. Quando vem a cobrança, vem mesmo, tem que vir. A cobrança vem dos jovens, homem. Se envolve com droga, cigarro, bebida, depois vai dar maconha, começa a se envolver no tráfico, depois começa a roubar, depois começa a fazer as coisas erradas e o resultado é catastrófico. Mataram um rapaz ali.
Por quê? Porque morreu, ela estava roubando, estava traficando, mas na verdade era um trabalhador, foi assaltado. Para muitas pessoas que conhecem, é trabalhador, mas não sabe o que fazia por trás. Hoje em dia os jovens fazem isso. Na frente é uma coisa, por trás é outra. Não pode levar a vida assim. Uma mãe de santo recebeu um santo, falou para mim assim, não lembro se era homem ou se era mulher. Ou você segue a casa de aleluia, ou segue a casa do diabo. Qual o significado disso? Ou você segue a igreja, ou você segue a macumba. Eu andava por cima do mundo. Até que a cadeia me mostrou, e Deus me mostrou aonde que eu tenho que seguir. Tenho que seguir a igreja. A igreja somos nós. Eu fumo, não bebo, não uso mais drogas, já engordei um pouco de sangue para que eu perder a barriguinha e voltar a ser o que eu era antes, amigável, conselheiro, extrovertido, divertido. Muitos procuram a sua felicidade, corre atrás da felicidade de verdade, né? Falsa felicidade não. E eu falo uma coisa, o que eu passei dentro da cadeia não se passa aqui na rua. Na cadeia todos me trataram bem, com respeito, mas ninguém leva muitas coisas para o coração, mas também o coração deles são realmente na sola do pé. Muitos falam que o coração de bandido é na sola do pé, então lá é verdade. Realmente o coração deles é na sola do pé. Pode ver que quando está preso, aí trata a mulher bem no dia de visita, aí por telefone quer agredir verbalmente, e aí é aquilo, a vida segue, como sempre, na rua é a mesma coisa. Então as pessoas nunca mudam. Eu não posso mudar ninguém. Quem sou eu para mudar o mundo? Deus tentou mudar de uma forma. Olha o mundo como é que está, homem com homem, mulher com mulher, e aí? Então, não sou eu, quem sou eu para julgar, né? Então não julgo. Mas eu estou aqui para dizer que eu tive uma luta muito psicológica lá dentro. Depois que eu perdi meus 2 filhos e perdi essa vida que eu tinha como aranha na época, uma vida de forrozeiro, hoje em dia ainda continuo preso, não espiritual, mas carnal ainda. Estou na rua, mas mesmo assim estou preso por causa dessa tornozeleira. Meus amigos, eu falo para vocês uma coisa. Da época que eu conheço o Sal, Ervilha, Tio Luiz, Edgar, na época, tem outras pessoas também, que eu não estou muito lembrado dos nomes, mas tem alguns que eu conheço. Eu lembrei o nome de um Pablo, Natália, Pamela, que é a Paloma, que é minha sobrinha. Tem outras pessoas também, o Sombra, o Sombra, anos que eu não vejo ele. Tem o Zap, tem o Face dele, o Zap, mas anos que eu não vejo ele. Então eu falo que essas pessoas que eu conheço têm um carinho enorme por eles, principalmente pelo Salsicha. Cadê o Scooby-Doo? E esse é das antigas mesmo, porque me chamar de salsicha só quem é lá do fundão mesmo. Esse começava, eu falava que era salsicha, aí eu começava a zoar. Cadê o Scooby-Doo, Salsicha? Salsicha, cadê você? Então, pô, sinto falta das nossas épocas. Mas, infelizmente, se eu pudesse, se eu fosse um cientista brilhante, eu criaria uma máquina do tempo. Mas, infelizmente, o tempo não é nosso, de Deus. Então, é Ele que propôs esse tempo pra gente. Então, eu falo para vocês, agradeço a todos vocês que estão aí assistindo o primeiro vídeo que eu faço. E falo para vocês uma coisa,
pensa, ouve, observa, fala menos. Essas três opções primeiro, faz primeiro e mais, pensa mais, observa mais, escuta mais antes de falar. Porque de repente você fala no meio de uma conversa, você interpreta uma coisa, mas se você ouvir a conversa do início até o final, você vai entender a história. A minha história, ela é um pouco complicada. Já sofri abusos, já apanhei muito na rua, já fui preso, estou pagando até hoje pelos meus erros, estou pagando por um erro que eu nunca fiz. E estou passando isso para vocês que a cadeia ensina. Nós estamos nesse mundo para aprender, não para julgar e nem tacar pedra. Jesus falou assim para o povo judeu que estava querendo tacar pedra naquela pecadora, naquela que era adúltera. Falou assim: quem nunca pecou, taque a primeira pedra. E aquele povo ali olharam para a cara do outro, e a mulher de cabeça baixa e Jesus nem olhar para eles olharam. Continuou escrevendo. E eu falo para vocês que todos jogaram a pedra no chão. E muita gente foi embora, não tinha um que poderia acusar ela. Nem Jesus acusou. E Jesus falou: vá e não peque mais. Então eu já pequei muito. Já pedi perdão para algumas pessoas. Aqueles que estiverem vendo esse vídeo no YouTube, compartilha. Se realmente vocês acham que as minhas palavras, meu testemunho, porque muitos falam que eu não sou digno a dar testemunho só por causa desse meu pecado, só por causa que eu fui. Não sou aquele cristão como muitos é, de estar na igreja terno e gravata, se forcando. Só de você acreditar em Jesus e confiar nele, pô, isso vale muito. Só eu de estar tendo fé, crendo em Deus, sendo conhecedor da palavra, tu pode ter certeza que se eu fizer o contrário do que a Bíblia me ensinou, Deus vai me cobrar o dobro ou o triplo, porque eu não posso. Lá em Apocalipse 22 fala, 22, se eu não me engano, acho que é 18, não lembro o versículo, fala assim: aqueles que acrescentar a palavra dentro daquela profecia, Deus vai acrescentar, vai jogar praticamente tudo que aconteceu lá atrás para a pessoa. Por exemplo, se você aumenta uma palavra que não foi colocada naquela palavra, Deus pode jogar aquele frigério que teve lá atrás. Frigério é o quê? É aquela doença que teve lá atrás, aquelas pragas, todas aquelas pragas que teve lá atrás, lá na época de Moisés e Faraó, teve isso. O mundo já sabe, viu essa tempestade, essa chuva que teve aí em Petrópolis, né? Essa chuva de gafanhoto que teve em outras partes aí do Brasil aí. Então, isso tudo é o que está acontecendo. Agora, as coisas estão ficando mais caras. O que o faraó pediu para José fazer? Interpretar o sonho dele, na época de José. Então José interpretou 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então, antes de chegar a esse ponto, o que fizeram? Acumularam comida e começaram a vender para os outros povos. O deles já estão separados do povo egípcio. Só tem quem está ali para poder vender para os povos das outras cidades próximas. O que está acontecendo hoje em dia nesse mundo real? É o alimento caro, passagem cara, comida cara, combustível caro, roupa está ficando caro, e o dinheiro, e o trabalho, desemprego. Essa doença, essa pandemia acabou com todo mundo. Hoje eu vou botar, mês que vem eu faço 40, você está quantos anos agora? 39. Ai, 39. Você de abril, né? Você é de abril também. Sei qual data? 8. Faz primeiro do que eu. 82, né?
83. Ah, Faço 20. 39 esse ano. Tu vai fazer 39? Já vou fazer 39. Eu vou fazer 40, então eu sou de 82. Eu sou de 83. Então já praticamente a gente é quase Pô, irmão. tá se entregando aqui. Quase irmão. Quase Tá se irmão. entregando a idade aí. Ah, mas a verdade é essa, tem muita gente aí, mas pô. E eu falo pra você que se a vida fosse igual antes, não falava nada, mas não é. O que eu passei, você passou, muitas pessoas passaram, cada um tem uma história diferente. Então a gente não pode falar que eu sou isso, eu sou aquilo, não se gaba não. Tem muitos Sempre que ser humilde, sempre ser se humilde. igual eu, pô, humilde, brinca. Você Eu nunca brinco, é o máximo. Sempre tem alguém a mais que você e a menos. Você nunca é o máximo nem. Sempre tem alguém mais que você e menos que você. Esses que me humilharam, que pensaram que eu ia morrer dentro da cadeia, que pensaram que eu não ia crescer na vida, que pensaram que eu não ia ter o que eu queria ter, se engana não. Porque Deus ele me levantou, me tirou da morte, me livrou da morte, me livrou de várias coisas, fui preso, saí da cadeia, tô aqui Mas sabe fora. por que Deus fez isso por você, esse milagre? Pra Deus Porque mostrar você se que Ele é Deus. arrependeu. Me arrependi por muitas coisas. Aí Deus foi lá e fez esse milagre na tua vida. Eu não ia sair esse ano não, cara. Eu ia sair só no final desse ano, ano que vem. No dia da minha condicional. Minha condicional é só ano que vem. Eu saí ano passado. Quase no final do ano passado. E tô aqui. Tô aqui pra testemunhar o que eu passei, o que eu era lá atrás. Olha o que eu sou hoje. E olha o que eu tô passando hoje. Como é que era a noite na cadeia? Deve ser horrível ficar preso o noite. tempo inteiro. Noite lá tem televisão, tem água para tomar banho, tranquilo, tem colchão, lá tem colchão, tem coberto, porque antigamente leva custódia. Sucata é quando vai no dia de visita, leva bolsa com biscoito, com comida, as pessoas comem lá no dia de visita, leva para dentro. Então aí eles utilizam essas sucatas para eles comerem do dia a dia. E no dia de custódia leva lençol branco, short azul, blusa branca, com uma blusa de manga assim, branco, calça jeans, pode entrar, mas com bolso costurado, sunga, pode entrar sunga, mas é branco, pode entrar até sunga para visita, branco ou preto, entendeu? Chinelo, tem que ser chinela havaiana, branco. Então lá eu tratava bem, tranquilo. Eu dormia no chão, e valete afiado, que é bunda com bunda, né? Colar, era ponta a ponta. Em cima era valete antigamente, mesmo na série evangélica. Valete é o quê? Valete é cabeça para cima e cabeça para baixo. Ah, tá. Bunda com bunda. É isso, para poder dar um encaixe. Será que não tinha perigo lá de madrugada não, alguma coisa? Tem algumas pessoas que não, porque lá tinha ligação. Ligação é como se fosse um vigia. Ligação na grade e ligação no buraco. No buraco é o quê? É no zero, eles falam que é zero. No buraco é que eles falam que é um lugar onde eles passa cigarro para poder esfumar, na grade, essas coisas assim. Então, aí tinha as ligações que ficavam tomando conta. Então, graças a Deus, isso aí nunca aconteceu o pior. Nunca cismaram com você lá não? Todo mundo se respeita, né? Tem alguns lugares que é diferente, mas graças a Deus eu mostrei respeito para poder ser respeitado. Eu vou graças a Deus porque o que eu vejo aqui hoje em dia é árvores, né? Assim, eu sinto o vento, estou sentindo o toque das árvores. A natureza que Deus deu Lá pra gente. lá dentro eu não podia nem ver nada, nem praça, nem pessoas, nem mulheres, nem jovens, não via É nada. só quadrado e É pronto. só sacudo. Só sacudo, falo mesmo, só sacudo. Então, e lá é parede, grade, pô, é horrível. Comida, só misericórdia.
Comida tem vez que vinha cedo, os caras faziam de tudo para poder ter uma comida maneira. Uma gororoba. Gororoba é da roça, né, que eles falam, gororoba. Eu já falo lavagem. Mas a comida lá até que é boa, em certa parte. Mesmo que não tenha sal, não sente o fogo do gosto, dá pra comer. Mas não é aquilo. Tem que comer, né? Senão morre de fome, né? Não tem outra coisa, né? Ou você fica doente ou morre. Teve um que eu soube que morreu dentro da cadeia, recebi o dinheiro dele, comprava, gastava tudo com salgado, com isso, com aquilo, mas não comia a comida da cadeia de jeito nenhum, comia biscoito, comia açúcar dele, tudo direitinho. Então quer dizer, o corpo não estava tendo mais proteína, não tinha sal no corpo, não tinha um cálcio, não tinha uma vitamina, não tinha nada. Então ele não comia a comida de lá, ele trocava por doce, por pão, por guaravita, essas coisas. Então morreu dentro da cadeia, magro. Já perdi amigos que eu fiz dentro da cadeia, já perdi amigos dentro da cadeia. Morreu assim. Um tinha acabado de jantar, acabou se engasgando, a comida voltou e morreu sufocado. O outro morreu doente, morreu lá no semiaberto. Teve um que mal saiu da cadeia, mal conheci na cadeia há uns tempos, saiu, não demorou 3 dias na rua, morreu, mataram ele. Então eu fui perdendo. Mesmo que eles estejam errados, tenham seus pecados, cedo ou mais tarde vem a cobrança. Se não se arrepender agora, as consequências vêm depois. Porque tem muitos que só se arrependem no leito de morte. Muitos que estão dentro da cadeia, muitos choram. Pede para a família tirar. Aí sai, fica sossegado dentro de casa, passa 2, 3 meses, de repente vai para a rua e faz merda de novo, volta para a cadeia de novo. Ou volta para a cadeia ou morre, porque agora a lei de Deus é essa. Ou você se arrepende, ou você tem 2 caminhos errados para seguir. A morte ou a cadeia. Porque a morte de qualquer jeito vai te perseguir, até dentro da cadeia. Eu escolhi a salvação. Mesmo eu estando no pecado do cigarro, eu creio no meu Deus vivo. Que eu sei, daqui para frente, ele há de mudar a minha vida, a minha história. Eu não estou aqui para ser reconhecido, não estou aqui para poder ganhar mérito, não estou aqui para poder ganhar dinheiro, nem para ser famoso. E nem ganhar voto, né? Eu nem gosto de votar. Pô, eu quero que ele se lasque para lá. Como que você fala, vovó, faz assim, ó. Já pensou? Vote no Aranha. Pô, com certeza, se eu tivesse dinheiro, porque não bota uma pessoa humilde como a gente, não bota na prefeitura. Pra ver se pra melhorar alguma coisa. Pô, dá opinião pelo menos, porque não pega. Lembra daquela opinião na Praça dos Quintos que foi o pessoal da prefeitura? Vocês lembram aí, vocês estão assistindo, vocês lembram. Teve uns que frequentaram a Praça dos Quintos, chegaram à prefeitura lá, no dia que a menina passou mal, o cara foi pro hospital, eu tava lá, os pessoal ficaram lá e eu segui pro hospital e eu deixei eles lá. Eu fui pro hospital. Agora não sei qual foi a informação que eles pegaram sobre mim, mas eu acho que passou tantos anos, tinha que ser aprovado, que do jeito da ideia que eu dei para eles, a praça está sendo feita. A Praça dos Quintos está sendo feita, está sendo feita do jeito que eu tinha planejado. Sabe como é que era o meu projeto? Eu e de um colega, que não lembro o nome dele mais, um parquinho para as crianças, pro lado onde tem a banca de jornal, atrás assim da banca ficava o parquinho das crianças e pro lado da parede ficava o parquinho para os idosos. E a praça, a bacia ser pintada, ser bonitinha, botar grade em volta, para não acontecer o acidente de skate escapar, bater nos outros,
bater no vidro de um carro, porque isso acontece. Se pega uma criança, agora vai lá ver. Eu tenho a foto, eu postei no Face, não sei se você viu. Eu vi lá. Postei no Face, tá daquele jeito que eu falei. Pra tu ver que Deus ele age conforme. Mas é o principal, você não levou um crédito, né? Eu pra quê? Eu não preciso, mas eu tinha falado com todo mundo, eu postei lá na minha página, lá a Praça do Skate do Aranha, da Praça do Aranha, lá para do Skate, lá com a nova direção do Aranha, tá lá. Mas aí para mim promover as fotos, ela seguir mais para frente, eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro para pagar ali. Mas cada curtida que as pessoas lá curtindo, entra automaticamente. Então tá lá a praça lá, do jeito que eu planejei. Alavancou. Deus ele age conforme tem que agir. Então eu não quero ser reconhecido, eu não quero ser famoso, eu quero ser reconhecido pelas pessoas que realmente me conhecem. Por eu ser o que eu sou, não pelo que eu faço. Então eu falo para vocês que agora eu até peço a vocês, esse povo enxergar, assistindo aí, eu quero que me ajudasse numa coisa também, se pudesse. Eu tinha perdido um computador, que eu estava trabalhando com ele, postei no Facebook, que eu estava fazendo uma reforma, ajeitando a casa da minha tia, para mim ir para lá, mas só que aí tudo desandou. Invadiram por trás da casa e roubaram meu computador, a mochila, levaram tudo. Você falou lá, eu vi. E eu postei também no Face, as pessoas que puderem me ajudar, me doando ou me arrecadando, bagulho assim, estou arrecadando assim entre 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, R$1. Se não tiver para depositar, jogar, se eu pegar, pudesse jogar no meu Pix, que é o número do meu telefone. Passa aí pra gente. Que é 21 977 18 7473. Esse é o número do meu Pix. Tá passando aqui embaixo, aqui, ó. Embaixo aqui, ó. É, aqui embaixo. É. Não sei aonde aqui, mas tá aqui embaixo. Aí, apareceu tá aqui. Aí, tá aparecendo aqui. Se não tiver aqui, tá aqui em cima. Não, não tá é embaixo, a árvore, tá é a árvore. Tá aqui, vai estar aqui embaixo. Então eu falo pra você o quê? Que essas pessoas pudessem me doar ou arrecadar. Quero comprar um notebook para mim. Na loja ele tá de 2.100, que eu vi na loja da Magalu, 2.100. Só que usado ele tá no valor de 1.500, 1.600, mais ou menos para essa faixa, quase 2.000. E eu não tenho condições de comprar, porque não estou podendo trabalhar por causa dessa brasileira. Faço bico, trabalho com artesanato. Você faz bico? Eu também faço, ó. Eu só não faço bico de passarinho, né? Mais fácil. Entendeu? Enfim, vamos sério. E faço artesanato com um copo de guaravita. E eu tô até preparando lá, fazendo uma bolsa grande de artesanato com um copo de guaravita. Então eu tô fazendo, já tenho uma bolsa média, tenho uma bolsa pequena, tenho um porta-retrato e sei fazer carteira também. Legal. Eu vou passar para você. Manda para mim Zap, para aparecer aqui para me mostrar. Mostrar para trazer, vou jogar para você pelo Zap e vou. O que eu estou fazendo não vou mostrar ainda estou montando. É um projeto. Ainda estou fazendo a bolsa grande. A bolsa pequena, ela sai a R$15. A bolsa média, ela sai de 20 a 25. R$20 sem nome, só em desenho, normal. Com nome, tanto faz qualquer nome, amor, paixão, ou Catherine, ou Marília, o que seja, ela sai a R$26, de 25 a 26, porque demora, porque tem que separar as cores, tem que medir o tamanho, a largura, o tamanho certinho da bolsa para caber a letra, certinho de frente. A bolsa grande, ela com desenho, ou sem desenho, ou com nome, ela sai a R$80, porque ela é grande e dá trabalho para fazer, demora.
Já o porta-retrato é R$10. E a carteira também é R$10. Tem uma carteira, faço capa de Bíblia também, com o Nó de Campo Brasil. A capa já sai a R$20, não tem mais nem menos. É a mesma medida. É a mesma medida. Entendeu? Porque tanto faz para a capa pequena como para a capa grande. Para a Bíblia pequena e para a Bíblia grande. Bíblia pequena eu posso fazer a R$10. Já uma Bíblia média ou grande, a média, se dependendo do tamanho da Bíblia, dependendo da largura dela, já não tem média, tem mesmo tamanho, só que um pouco mais larga, certo? E tem mais grossa. Essa daí varia, depende também da Bíblia que eu vou fazer, dali para frente. É a partir de R$10 a capa da Bíblia, é de 10 a R$20. Para cima depende do modelo da Bíblia. Entendeu? Aranha, chegou a hora do quadro Dá uma Porrada. Você vai dar uma porrada em que ou quê? Dar uma porrada? Cara, eu dou uma porrada no meu passado. Porque coisas ruins não voltam mais. Mas você também teve um passado bom, não foi só coisa Não. Meu passado ruim. Eu dou uma porrada nela, porque eu passei coisas ruins, mas também não quero voltar. E aqueles que acham que a vida é pior do que os outros, não se engana, não se ilude não. Tem pessoas que têm uma vida pior do que a nossa. Eu tenho a minha, ele tem a dele, vocês têm a de cada um de vocês. Tem coisa, Deus fez o mundo de uma perfeição que muito está dando murro em ponta de faca. Eu não entendo. A gente dá porrada na vida, bate a cara na parede, cai e não consegue se levantar. Vocês que estão tentando se levantar, só está caindo, não se esforça, tem que esperar a ajuda do próximo. A Bíblia ensina que dois amigos, um tem que ajudar a levantar o outro. Porque dois cegos podem andar? Um cego pode guiar o outro cego? Não, difícil. Dois aleijados podem guiar um ou outro? Não. Como é que eles vão guiar um ao outro se eles estão aleijados? Mas pode pedir um para o outro. Agora o cego não pode guiar o outro cego. Então ele tem que ter um do lado para guiar. E às vezes um amigo te considera mais do que um parente. Isso aí, por isso que eu falo, que essa minha esposa de 56 anos, eu falo para ela, eu tenho irmãos, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, filhos, filhas de consideração. Eu falo uma coisa, a vida é uma só. Deus é um só. A oportunidade tem um monte. Como ele falou, eu dou porrada em quem? Eu dou porrada na vida ruim. E eu abraço a minha nova vida, minha nova oportunidade que Deus está me dando. Eu abraço o meu caráter, eu abraço Deus, eu abraço muito Deus que eu sirvo. Depois vem eu, porque Deus, Ele é mais do que eu sou menos, sou pequenininho diante dele. Quem sabe não foi Deus, né, que fez a gente se reencontrar, fez a gente tá aqui produzindo esse vídeo aí pra galera tá assistindo. Cara, depois que eu postei no Face pedindo perdão pela minha ausência, que eu falei que eu estava preso, apareceu um monte de gente querendo saber onde que eu estava, porque muitos queriam saber onde que eu estava, que eles queriam me visitar. Mas ninguém tinha contato de ninguém tinha informação de ninguém. Sabia de nada. Então eu comento isso com a minha esposa e ela não acredita. Ela acha que amigos nada, se fossem seus amigos já tinha ido lá te procurar, você
A maioria só me encontrou ela no Face, ninguém sabe nada sobre a minha vida, só sabe pelo meu Face algumas coisas. Minha vida é essa aí, ó. Morei no Marco 2, minha vida foi uma porcaria. Passei o pão que o diabo passou, passei o pão que o diabo amassou na rua, morei na rua. Já cheguei a ser abusado sexualmente tanto na rua, sobrevivi, já morei em favela quando era mais novo, tô aqui, caí em depressão por mulher por 2 vezes, já caí em depressão dentro da cadeia mais 2 vezes, então já para mim tá morto. Sou pai de 8 filhos, não vejo nenhum deles que tiraram de mim. A Carla tiraram de mim, ela estava com 1 ano e 8 meses e eu procuro ela até hoje. Só que infelizmente, Sal, tiraram essa minha filha de mim, ela estava com 1 ano e 8 meses. Hoje já está com 19 anos. Já está usando droga, já foi presa, acho que era de menor na época. Já internaram ela numa casa de recuperação, não sei se internaram mesmo ou não. E estou à procura dela. Não tenho foto dela grande, eu tenho foto dela pequena. Já mudaram até o sobrenome dela, mas tiraram o meu sobrenome e botaram o deles, do tio dela, dos tios dela lá. Mas o nome dela é Carla, com K, começa com K. Carla de Souza. Antigamente era Souza Matos. Agora é Carla de Souza, não sei de quê. Se, talvez até passe uma foto para você, se caso aparecer alguém, ou tiver alguém que conhece essa pessoa com esse nome, que conhece algum abrigo de recuperação para pessoas infratores assim que usa entorpecente, pessoas que é usuário de entorpecente, que possa me procurar, ou entrar em contato contigo, alguma coisa assim, que possa me ajudar a encontrar ela. Não quero que ela venha morar comigo, porque isso é difícil. Ela já é praticamente adulta, então já escolhe o que quer. Saber dela, saber se ela quer realmente conhecer o pai dela mesmo, se ela quer saber por que eu sumi, por que eu não fiquei com ela. Saber da história, porque eu não sei o que fizeram na cabeça dela, eu não sei o que inventaram. A versão que contaram não isso é aí, verdade. Eu não sei. Porque ninguém sabe da verdade, só sabe da verdade quando procura e sempre conversa. Fora disso, para inventar mentira tem um monte. Aranha, considerações finais. Quer mandar um beijo, um abraço? Quer mandar um alô? Alô? Quer mandar um recado? Cara, eu quero mandar uma mensagem, lógico. Primeiramente agradecer a Deus por eu estar vivo, respirando, por estar vendo pessoas, por estar num lugar desse, por estar aqui na sua presença aqui, fazendo essa primeira gravação. Agradecer aquelas pessoas que realmente eu conheci há uns anos atrás, que até hoje me conhecem pelo Face. O Angel, Luana, que a filha dele já está grandona, já está almoçando, minha filhada, linda ela. Agora tem mais uma filhada para vir, que Deus abençoe a eles, uma família perfeita. Quero que Deus abençoe você, sua família, que sua esposa melhore. Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão assistindo aí. Agradecendo a Deus por isso tudo. E quero mandar um abraço àqueles que me rejeitaram, que viraram as costas para mim, de verdade. Pessoas que eu considerei como irmão, ou tenho consideração como família. Eu não tenho raiva nem mágoa deles, não. Se falam mal de mim, fale, pô. Pelo menos estão lembrando de mim. Que Deus abençoe vocês assim mesmo. E as pessoas que eu magoei, que eu fiz chorar, fiz sofrer, me perdoe de coração, me perdoe mesmo. Em nome de Jesus, me perdoe. Sou pecador, sou falho, não sou perfeito, também não sou bonito nem rico, mas para Deus eu sou bonito, sou rico. Tendo Deus eu sou rico e milionário. Estando com Deus eu sou isso tudo. E que Deus abençoe a todos vocês aí, eu agradeço a todos. E
Quero mandar um beijo apenas para uma pessoa, que eu sei que essa pessoa, eu não sei se eu vou ver um dia. E essa pessoa é praticamente meus filhos. Quero que meus filhos um dia possam me ver num vídeo no YouTube, se caso eles verem, que eles possam um dia ir atrás da verdadeira história sobre a minha pessoa. Porque falar de mim é mole. Falar mal de mim, falar que eu sou cracudo, falar que eu sou traficante, falar que eu sou viado, falar que eu sou um monte de merda. Pode falar à vontade. Mas o ruim é provar e se pôr no meu lugar, ficar no meu lugar, que aí eu quero ver. Então, eu quero mandar um beijo para os meus filhos. Carla, o meu filho Carlos Jonathan Simon, conhecido como Davi. A minha filha Caroline, que mora em Cabo Sul. O meu filho, que mora lá em Belfort, no Manhoso, que é o Antônio Gabriel. Entendeu? Tem uns outros, tem o Vinícius, que mora na Alvorada. Isso aí eu sei que não vão, nem todos vai ver. Mas um dia vai ver, né? Um dia, mas até lá eu já não vou estar mais aqui. Eu vou estar lá com Deus. Mas eu quero que um dia, quando eles vissem, eles vejam quem eu sou. E se um dia eles quiserem saber realmente sobre a minha pessoa, eles procuram a pessoa certa. Principalmente a pessoa que está fazendo esse vídeo, que é você, possa procurar você, possa procurar outros através de vocês, possa conhecer um pouco sobre mim. E quem é o Aranha, quem foi o Aranha. Quem é o José Carlos Teixeira, entendeu? E o que foi antes de ele se tornar um Aranha, até se tornar o que eu sou hoje. Então, eu não se ilude com a aparência e não se ilude pela roupa ou pelo dinheiro, mas sim seja o que vocês não o que vocês fazem. Dá valor quem realmente dá valor. Ouve mais e fale mesmo, entendeu? E a minha vida é essa aí. Quem puder me ajudar também, tá aí o telefone, o número do meu Pix. E minha meta é essa aí que eu quero fazer, e eu quero focar e tentar dar o melhor de si para melhorar cada dia mais. Quem sabe um dia eu posso abrir meu próprio negócio, em Nova Iguaçu ou em qualquer lugar. Deus é bom, quem Deus sabe. é maravilhoso. Galera, chegou, né, um finalzinho. Foi bem um papo muito agradável com meu amigo aqui, Aranha. Não esqueçam de estar sempre curtindo, comentando, compartilhando, né, e deixando a sua opinião, o seu likezinho aí. Aranha, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma satisfação incrível. Eu que agradeço a sua presença aí. Agradeço a Deus em primeiro lugar, e a chegar a um ponto que eu cheguei, e falo para você que a minha vida não foi muito boa. No início foi uma luta. Fora outras, né, que já passei aí, mas depois agora, uns 4 anos, quase 5 anos atrás, aí eu fui preso, entendeu? Fui preso aqui mais uma depressão que eu tive, mas se não fosse Deus na minha vida, eu estaria morto. Então essa depressão que eu tive foi perca de 4 pessoas que eu amava na minha vida. Minha mãe de consideração, minha mãe que me registrou, que me criou, essa que faleceu em 2016. Então uma salva de palmas para Deus, né? Agradecer a Deus. Deus merece tudo. Até mais.